Neste domingo, 12º domingo do tempo comum, do ano C, minha gente, nós estamos juntos. O evangelho litúrgico de hoje é extraído de Lucas 9, de 18 a 24, o rema centrante: és o Messias de Deus. Interessantíssimo. O Filho do Homem tem que sofrer muito. São Pedro, em nome de todos, reconhece e proclama a fé fundamental da igreja: Jesus de Nazaré. O Filho do Homem é o Messias de Deus. É o profeta anunciado desde os tempos antigos, inclusive pelo profeta Zacarias, ungido pelo Espírito Santo, o enviado de Deus. É ele que vem dar vida pela salvação do homem. Ele é, como na profecia da primeira leitura de hoje, aquele que os homens transpassaram, mas cujo coração aberto na cruz é fonte de graça para ser seu discípulo. E interessante porque não há outro caminho senão o que ele mesmo traçou. Nós que já celebramos as festas da Ascensão, a festa de Pentecostes, Trindade, Corpus Christi, estamos agora, a partir de hoje, retomando o evangelista do ano, que é exatamente São Lucas, e nos domingos do tempo comum, lemos e proclamamos passagens do seu evangelho, e é próprio do evangelista São Lucas destacar a oração de Jesus. Jesus estava rezando sozinho e os discípulos, minha gente, estavam por perto. E assim começa a passagem do evangelho de hoje. Jesus anuncia aos discípulos a sua paixão, morte e ressurreição. E ele o faz para prepará-los para quando tudo isso acontecer. Ele o faz também para que tenham uma ideia clara e acerta de quem ele é. É Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, é o Cristo de Deus, que disse São Pedro, a afirmação acertada, assertiva, como diz a pós-modernidade: o que entende por Cristo de Deus, certamente, o que todos os judeus entendiam: Jesus é o Messias, é o restaurador do reino de Deus, prometido por Deus, por meio exatamente dos profetas. Quem vai partilhar já a gente no tempo comum, a partir desse domingo, é o nosso querido arcebispo Dom Manuel Delson, que já está aqui comigo, como todos os domingos, e também com você. Seja bem-vindo, Dom Delson, a paz e a misericórdia para o Senhor. A paz na misericórdia, Padre Sandro e todos que nos acompanham. Uma alegria renovada estar compartilhando com todos, neste momento, a reflexão sobre o Evangelho do domingo, a mensagem de Jesus Cristo para nós. E hoje, nesse 12º domingo do tempo comum, se pergunta sobre a identidade de Jesus, do Filho de Deus. Havia uma expectativa muito grande do povo de Israel a respeito da chegada do Messias. E Jesus já tinha chegado, já estava aí atuando, anunciando o Evangelho, pregando a boa nova do Evangelho. No entanto, não reconheciam Jesus como o Messias. Por isso, Jesus, depois de se colocar em oração, os discípulos ali, ele resolveu investigar o que os discípulos pensavam, o que o povo pensava sobre ele. E as respostas sempre numa linha dos profetas. Uns dizem que é João Batista, o grande pregador, o precursor, aquele que o povo gostava de ouvir, tinha um respeito muito grande à pessoa de João Batista. Outros diziam que é Elias, que certamente teria voltado, ou um dos profetas que teria voltado. Então, Jesus se volta para os próprios discípulos e pergunta a eles sobre a sua identidade: para vocês, quem sou eu? E aí a resposta de
Pedro, certamente em nome de todos, a bonita profissão de fé que Pedro realiza sobre a identidade de Jesus. Tu és o Cristo de Deus. Cristo quer dizer o Messias, o esperado, o enviado, que Deus enviara para o seu povo. E essa resposta certamente acertou no alvo. E depois o próprio Jesus Cristo vai se identificar como Messias, mas numa outra perspectiva, porque se esperava um Messias que viesse libertar o povo de Israel das opressões políticas, da dominação do Império Romano, numa perspectiva de um descendente de Davi que viria com este poder. E Jesus já tinha demonstrado um poder diferente no anúncio da sua palavra e também nos milagres que ele realizava. Mas depois dessa resposta de Pedro, e que certamente Jesus ficou satisfeito com o que ele estava dizendo, Jesus faz um anúncio a respeito da sua missão de Messias, que ele cumpriria a sua missão de um modo diferente, numa perspectiva do sofrimento. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser entregue nas mãos dos homens, ser crucificado, morto e ao terceiro dia ressuscitar. É o primeiro anúncio da sua paixão, morte e ressurreição que Jesus Cristo faz para os seus discípulos. Certamente eles tiveram dificuldade de entender e de acolher este anúncio de Jesus. Mas é interessante como Jesus passa para uma reflexão a respeito do seu seguimento. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir Jesus Cristo é necessário um caminho de renúncia. Certamente, na experiência cristã, quando nós aprofundamos bem essa mensagem, isso vem confirmar que para seguir o Filho do Homem é necessário renunciar a si mesmo, o egoísmo, a vontade própria, os projetos pessoais, abrir mão de tudo isso para focar no seguimento do Filho de Deus. Coisa mais importante para o cristão na sua vida é o seguimento de Jesus Cristo. Quem descobre isso, descobre uma grande alegria, mesmo sabendo que esse seguimento passa por renúncia, passa por sofrimentos, porque o discípulo não é maior do que o mestre. E se o mestre passou por todas essas coisas, os discípulos também deverão passar. Nós pensamos nas dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia para seguir Jesus Cristo no mundo que tem outras opções, que enxerga a realidade de outro jeito. A visão cristã, ou a cosmovisão cristã, nos faz colocar Jesus Cristo no centro de tudo. Ele é o Senhor. Então, o Messias enviado, o Filho de Deus, ele é o Senhor da nossa vida. E tudo deve convergir para ele. Nós que o seguimos, devemos ter os olhos fixos nele. Por isso, essa instrução que Jesus Cristo nos dá, ela é pertinente, ela é importante. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. E sabemos que
uma das coisas mais difíceis da nossa vida humana é a renúncia de si mesmo. A nossa vontade pessoal, o centro da nossa vida, o eu, renunciá-lo não é fácil. Isso exige um caminho, uma luta, uma conscientização constante e fazer uma estrada de crescimento, de aprendizado, de como, pouco a pouco, vamos nos libertando do nosso eu que nos aprisiona, da vontade própria que é egoísta, limitada, para podermos fazer a vontade do Filho de Deus, para podermos assimilar o seu ensinamento e adquirirmos a identidade verdadeira de discípulos dele, do Messias, do Filho de Deus. Então, Jesus, neste texto do Evangelho, já nos dá uma bonita orientação para a nossa vida. E ainda conclui que quem quiser salvar a sua vida deve perdê-la. Temos que aprender a abrir mão daquilo que nós consideramos importante para a nossa vida, abrir mão dos nossos anseios, de tudo que nos pertence. Isso é perder a própria vida, mas quem fizer isso vai salvá-la, vai ganhá-la para sempre na eternidade. Aqui, neste capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, nós já temos uma síntese de tudo aquilo que nós devemos abraçar como cristãos, para seguirmos realmente o Filho de Deus. Agora trago para a nossa meditação sobre isso a nossa realidade que contrasta com a proposta de Jesus Cristo. O mundo que nós vivemos, a educação que temos, é aquilo que o mundo oferece como aquilo que preenche os nossos olhos, que acende no coração humano a vontade de possuir. O mundo oferece sempre os bens, a riqueza, a autorrealização, e vai criando no coração de cada pessoa aquele sentido de autorreferencialidade. O Papa Francisco e o Papa Bento sempre colocavam essa dificuldade do nosso tempo, que aponta para uma visão de mundo em que a pessoa é o centro, cada um é o centro. E é por isso que o mundo em que cada um é o centro tem essa autorreferencialidade. Os outros são considerados como aqueles que circulam em torno desse centro, e aí é uma proposta que tem como base uma atitude e uma busca muito egoísta. A proposta de Jesus Cristo vai contra esta autorreferencialidade, que é uma coisa muito comum do nosso tempo. As pessoas nascem, crescem, aprendem que elas são o centro de tudo. E quando a pessoa descobre que elas não são o centro, e aí o mundo vai contestando essa autorreferencialidade na convivência, nas exigências, na autorrealização, no trabalho, na profissão. Quando a pessoa descobre que o mundo não é bem assim, que nós convivemos com outras pessoas e que temos que aprender a nos relacionar, conviver, respeitar o diferente. Quando a pessoa se dá conta de que não é bem assim, ela cai por terra, e aí há um sofrimento muito grande por essa perda de sentido dentro dessa visão do ser humano e das coisas. Por isso, a discussão sobre a identidade de Jesus Cristo, Messias, como Filho de Deus, vem logo
numa perspectiva do sofrimento que marca a vida humana, mas que é importante aprender a carregar a cruz cada dia, a cruz do sofrimento. Por isso, o nosso olhar não deve estar centrado em nós mesmos, mas centrado naquele que foi crucificado por amor a nós. E aí entendemos que a dinâmica do amor é a abertura para o outro, para a construção da vida, para a construção de um mundo mais fraterno, de convivência justa e respeitosa. É esse mundo proposto pelo Filho de Deus. E alcançá-lo, o caminho é o da renúncia de si mesmo, é o caminho de carregar cada dia a sua cruz no seguimento do Filho de Deus. Portanto, Padre Sandro e todos que nos acompanham, esse Evangelho nos provoca a uma reflexão sobre como é que nós nos colocamos diante da vida, como autorreferenciais, buscando de modo egoísta a nossa realização pessoal, custe o que custar, ou tomamos como modelo Jesus Cristo, a renúncia de si mesmo, o seguimento do Filho de Deus, que nos garante a salvação, a vida eterna e a satisfação de participar de uma construção comunitária, coletiva, familiar, sempre em busca daquilo que é comum, daquilo que é fraterno, daquilo que faz parte da família dos filhos de Deus. Interessantíssimo, Dom Delson, que o senhor trouxe da autorreferencialidade, que tem tudo a ver essa luta do ego, o ego que é egóico, traz para si essa autorreferencialidade de querer que o mundo gire, como diz popularmente o senso comum, em torno do nosso umbigo, e o mundo não gira. Aí onde o senhor trouxe tão bem os passos do vazio existencial, por não aprendermos a renunciar, a sair da nossa vontade egoísta que nos sabota, para vermos a realidade. Por isso que a primeira leitura de hoje, extraída do profeta Isaías, capítulo 12, versículos de 10 a 11, interessantíssimo, rima centrante. Voltarão os olhos para aqueles a quem transpassaram. É João 19, 37, que puxa o que o profeta anuncia, a libertação, a renovação de Jerusalém, mas essa salvação custará dores e lamentos. Interessantíssimo porque São João, no Evangelho, ele vê no cebo transpassado, que fala o profeta Zacarias, a figura de Jesus crucificado e transpassado pela lança do soldado, pelo seu coração, que foi assim aberto e tornou-se fonte de água viva, de salvação e de graça para aqueles que conseguissem olharem com fé e amor. Tanto custaria a salvação da Nova Jerusalém, a Santa Igreja de Deus, e chegava a dizer que Zacarias não falava do Messias, filho de Davi. Que grande luto é esse em Jerusalém, anunciado pelo profeta e comparado a lutos da antiguidade. Há uma resposta no Talmud dos judeus, no tratado que nos remete exatamente isso, a transpassarmos, a buscarmos a sabedoria acima da realidade humana. O que é que o senhor pode partilhar dessa interessantíssima primeira leitura desse 12º domingo do tempo comum? É importante frisar de que o profeta Zacarias, depois do profeta Isaías, é o mais citado no Novo Testamento. Portanto, sempre o Novo Testamento se refere a Zacarias para relacionar com a identidade de Jesus Cristo. Ele começa falando de uma figura que não é muito clara, uma figura anônima, misteriosa, mas que se relaciona muito bem com aquele que vem libertar Jerusalém e libertar o seu povo. Mas uma palavra me chama muito a atenção
nesse texto de Zacarias, é que derramarei sobre a casa de Davi, sobre Jerusalém, um espírito de graça e de oração. É este espírito de graça e oração que será fonte de vida e de salvação para aqueles que se aproximarem de Jerusalém. E esse espírito, né, divino, que vai dar uma configuração diferente a Jerusalém e a Israel, chega através, certamente, na realização da profecia em Jesus Cristo. Ele que realiza esta profecia. O quadro do profeta Zacarias é de uma visão escatológica de Javé, uma visão também, uma linguagem apocalíptica, mas que aponta para a salvação de Jerusalém. E aí o profeta tem uma intuição muito particular sobre a libertação da cidade de Jerusalém e a renovação da cidade santa, do povo amado por Deus. E tudo isso dependerá dessa figura misteriosa que chegará. E um traço dessa figura que aparecerá como fonte de salvação e de libertação é o sofrimento. Ele será traspassado e, através do seu sofrimento, aqueles que promoveram esse sofrimento chorarão, reconhecendo que ele é o enviado por Deus. O sofrimento causa vida nova, salvação, libertação, porque eles irão reconhecer naquele que foi traspassado o primogênito. E é um anúncio de uma forma até inconsciente, que no ventre da história humana a espera, a chegada do homem crucificado. Então, o que o profeta Zacarias descreve depois, no Novo Testamento, vai ser identificado como o Messias, o Filho de Deus enviado e que deu a vida para nos salvar. É muito importante essa ligação que se faz do anúncio profético com o evangelho que estávamos refletindo sobre a identidade de Jesus, que Pedro professou como o Messias de Deus, o Cristo de Deus. Então, ajuda o texto profético a elucidar sobre a identidade daquele que veio e que ele mesmo anunciou que passaria por essa situação do sofrimento, seria traspassado, mas depois ressuscitaria. Então, aqui existe esta conexão muito interessante entre o anúncio profético de Zacarias e o anúncio do Evangelho de Lucas. Que beleza, Dom Delson, essas pontes interligadas para a gente poder compreender como a palavra de Deus ela é perfeita. A gente vai juntando, ela vai configurando realidades impressionantes. Por isso que a segunda leitura de hoje, extraída de Gálatas 3, 26 a 29, o rema centrante: todos vós que recebestes o batismo de Cristo, fostes revestidos de Cristo. Interessantíssimo, porque continuando a fazer o confronto entre o regime da lei, lá do Antigo Testamento, e o Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirma que, pela fé e pelo batismo, os cristãos são revestidos de Cristo. E foram todos, seja qual for a sua origem natural, o povo descendente de Abraão, herdeiro das promessas que Deus tinha exatamente feito
naquele antigo patriarca do povo de Deus. Não é, portanto, a descendência, uma descendência apenas carnal, mas a que vem da fé, que torna os homens filhos de Abraão e herdeiro das promessas, a ele feita por Deus. Interessante que o apóstolo São Paulo, essa segunda leitura, mostra aos Gálatas o alcance da morte salvífica de Cristo na cruz. E todos foram lavados pela fonte que brotou da cruz. Todos os que se lavaram nas águas batismais se revestiram de Cristo e são todos filhos de Deus pela fé. São todos herdeiros das promessas feitas a Abraão. São todos um só em Cristo Jesus. De todas as diferenças se encontram e se unificam em Cristo Jesus. O que é que o senhor pode partilhar dessa tão interessante e profunda segunda leitura nesse 12º domingo do tempo comum? O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e certamente a todos nós, fazendo uma síntese maravilhosa sobre o batismo, e aí a gente pode perceber a importância do santo batismo na nossa vida, no nosso compromisso. Primeiro, é a afirmação de que todos somos filhos de Deus. E isto somos pela fé em Jesus Cristo. É Jesus Cristo, o Filho do Pai, que ao se encarnar, assumir a nossa humanidade, nos possibilita a nos tornarmos nele filhos do Pai. Portanto, é pela fé em Jesus Cristo que nós nos tornamos irmãos dele, de Jesus, e filhos adotivos do Pai. Isto se dá, acontece através do santo batismo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Aqui está uma frase que merece, da nossa parte, uma bonita reflexão. Fomos batizados em Cristo, nos revestimos de Cristo. O que é que isso significa de modo concreto na nossa vida? Pensemos, meu irmão, minha irmã, a importância da veste para nós. A veste tem um significado. Quando nos vestimos, ela, além de nos proteger do frio, mas também a veste, ela tem um significado, porque ela nos diz sobre a nossa própria identidade. Eu, por exemplo, estou aqui com o cresma e o crucifixo, e todos já percebem que eu sou um ministro de Deus. Quando você vê um homem com cresma, se percebe logo que ele é ministro de Deus. A veste, portanto, já nos fala da nossa identidade e das nossas características. Portanto, ser revestido de Cristo nos fala da nossa identidade cristã como filhos de Deus. Isso é possível assumindo as mesmas atitudes de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, nos reveste, portanto, com as suas características. Ele nos faz seus irmãos e nos faz filhos do Pai. Irmão de Jesus Cristo, co-herdeiros do Pai. E as bênçãos que nós conseguimos do Pai através de Jesus Cristo são infinitas. O nosso destino é participar da vida que Deus Pai oferece para os seus filhos. E isso nós só conseguimos pela nossa fé em Jesus Cristo, pela nossa adesão à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, trazendo ainda mais concreto para a nossa vida cristã, o que é que significa ser revestido de Cristo? Ter as mesmas atitudes de Jesus Cristo. Atitude de compromisso com a vida,
de caridade, de atenção ao outro, da capacidade de perdoar, de promover o bem-estar e a vida do nosso semelhante, fazer o que Jesus Cristo fez, lutar cada dia por aquilo que Jesus Cristo lutou e termos as mesmas atitudes de Jesus Cristo em relação ao Pai, nos colocarmos sempre em atitude de oração, como Jesus Cristo fazia, escutando a vontade do Pai, ao ponto de chegar a dizer lá no Getsemane, depois de um momento de oração tensa, porque estava para ser preso, e Jesus diz: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele teria dito antes: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas depois se rende na obediência ao Pai: seja feita a tua vontade e não a minha. Então, quando rezamos ao Pai, devemos sempre dizer, como Jesus Cristo: seja feita a tua vontade e não a minha. A verdadeira oração dos filhos de Deus nos leva a nos render a esta obediência filial ao Pai. E aqueles que obedecem ao Pai são agraciados, protegidos, e o Pai dá aquilo que cada um precisa, que cada um merece. Então, seguindo Jesus Cristo, sendo revestido de Jesus Cristo, devemos ter na nossa relação com o Pai essa atitude de escutar o que o Pai nos diz e obedecê-lo. Depois, em relação ao nosso semelhante, na nossa convivência, o mesmo que Jesus teve. Em primeiro lugar, uma caridade que vai além de todas as coisas. A compreensão do outro para ajudá-lo, promovê-lo e construir junto com o outro um mundo melhor, todos unidos trabalhando pela mesma causa. Então, essa relação com o nosso semelhante é aquela relação de amor que Jesus Cristo mesmo frisou tantas vezes, do amor a Deus e do amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o ensinamento fundamental de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Padre Sandro e todos que nos acompanham, o batismo nos leva a esse reconhecimento de Deus como Pai e, ao mesmo tempo, dessa grande fraternidade, a fraternidade universal. Somos todos irmãos. E o texto da carta de São Paulo aos Gálatas faz referência à fé abraâmica. Nós realizamos pelo batismo aquilo que Abraão realizou. A promessa feita a Abraão é plenamente realizada em Cristo e naqueles que o seguem. Então, quando seguimos Jesus Cristo pela fé, pelo nosso batismo, estamos realizando plenamente a promessa que Deus fez a Abraão. Estamos participando desta fé abraâmica que alcançará no mundo todo, no universo, as pessoas que se abrem para Deus. E a família de Abraão é tão numerosa como as estrelas do céu e as pedrinhas da areia da praia. Estamos neste caminho, no seguimento de Jesus Cristo e, de certa forma, tornando concreto a promessa divina que foi feita a Abraão. A fé, portanto, tem um papel preponderante, muito importante na nossa relação com Jesus Cristo, na nossa pertença à família de Deus e na salvação que chega para nós
através da vida que Jesus Cristo nos deu, através da sua paixão, morte e ressurreição. E que nós devemos sempre agradecer a Jesus e nos deixar que as suas virtudes nos revistam e assim possamos nos identificar verdadeiramente como filhos e filhas de Deus. Nos revestir de Jesus Cristo, nos assemelhar a Ele e pertencer à mesma família dele. Peçamos sempre essa grande graça, e essa graça que nos foi dada no batismo, que ela realmente seja efetiva e afetiva. Que beleza, Dom Delson. Essa graça do batismo, afetiva e efetiva, dentro de toda a realidade, como o Senhor trouxe tão bem, a força das vestes, como São Paulo usa esse simbolismo de nos revestirmos das vestes. Falando de batismo, nós estamos num enorme feriadão aqui em todo o estado, com as tradições juninas. Um dos maiores profetas de todos os tempos, segundo Jesus Cristo, é João Batista. E justamente por causa da cultura nordestina, contemplar tão profundamente a humildade de João Batista, cuja festa é amanhã e terça, e tanta gente está de feriadão, desde quarta-feira, muita gente viajou, teve o feriado de Corpus Christi, sexta foi ponto facultativo, sábado e domingo as pessoas estão em festa ou viajando ou descansando. Mas o que o senhor poderia falar dessa humildade de São João Batista, da tradição popular, das fogueiras, que tem um simbolismo do sinal que a mãe de João Batista daria para Nossa Senhora, para justamente saber que o menino tinha nascido, e muita gente faz já pela tradição popular as fogueiras sem nem saber o simbolismo, a tradição que remete a tudo isso. Mas o que o senhor pode falar de São João Batista nessa festa que transcorre amanhã e terça-feira? São João Batista, o precursor de Jesus Cristo, é aquele que batizou Jesus nas águas do Jordão. O seu nascimento, portanto, dia 24 de junho, aqui no Nordeste, de um modo muito especial, é celebrada com muita alegria. O nascimento do precursor já nos indica o nascimento de Jesus Cristo. 6 meses depois do nascimento de João Batista, nasce o Filho de Deus. Então, já anuncia com o seu próprio nascimento o nascimento do Filho de Deus. No Nordeste, toma um sentido tão bonito, de uma alegria que invade todos os lares, todos os corações. As festas juninas e depois as fogueiras, as comidas típicas e tudo mais, a musicalidade, o forró, que enche de alegria as pessoas nesse tempo. Antigamente tinha mais fogos, hoje está mais complicado soltar tantos fogos assim por conta dos riscos que se correm nas grandes cidades, e então há uma limitação nesse sentido. Mas a fogueira sempre nos lembra esse grande sinal de comunicação que existe nos tempos passados para avisar alguma realidade que eles queriam comunicar. Então, se combinava, quando tiver fumaça, já sabe que é o momento. E há essa tradição de que Isabel teria comunicado a Maria o momento através dessa fogueira que se acendeu e da fumaça que subiu, por isso que Maria teria ido apressadamente à casa de Isabel. Mas não é uma coisa que realmente isso aconteceu, mas entrou na tradição. O certo é que o nosso povo celebra o nascimento de São João Batista com grande efusão, com grande unção espiritual também, e
aprendemos neste período, porque é uma festa, ao menos no Nordeste, de alegria, de partilha. Quando se chega nas casas, se visita as casas, tem sempre um petisco muito especial nesse tempo, com bolos, com quitutes, com doces, com bebidas, para acolher as pessoas que chegam. Então, é um momento de confraternização, é um momento familiar, é um momento de acolhida das pessoas, de grande hospitalidade, como o povo paraibano sabe muito fazer, e de modo especial nesse tempo de São João. Então, é desejar que esses festejos transcorram na paz, na alegria, dentro de um clima de ambiente, que as pessoas tenham todo o cuidado nas suas viagens, cuidado com os acidentes, e que realmente a festa de São João seja comemorada de um modo bonito, e que a alegria seja um sinal de que nós estamos no caminho certo do encontro com o Filho de Deus, que João Batista anunciou, apresentou e batizou nas águas do Jordão. Que beleza, Dom Delcio. Então, dentro da nossa tradição popular, essa grande festa com fogueira, como o senhor disse aí, tantos petiscos, tantas comidas típicas, que a gente vai mergulhando, a pamonha, canjica, queijo, né? São tantas comidas próprias desse tempo, e essa quantidade enorme de turistas que transitam João Pessoa, Campina Grande, nesse São João. Mas eu queria escutar também as suas palavras sobre essa transição, que nós já voltamos ao tempo comum. A cor, muita gente vai notar que a partir de hoje muda, os padres já se vestem de verde, não é mais branco, acabou todas as festas, e a gente agora é remetido, a partir de hoje, comumente, tirando a festa de São João e São Pedro, ao verde do tempo comum. O tempo comum nos faz vivenciar o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo para além daqueles momentos altos da Páscoa, de Pentecostes, da festa da Santíssima Trindade, que sempre nos coloca numa relação de festejar esses mistérios que encerram a pessoa do Filho de Deus e também a Santíssima Trindade. Durante o ano vamos ter as festas dos santos, vamos comemorar a festa dos santos, mas vivenciar esse caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa perspectiva que o próprio Evangelho de hoje já nos diz, identificando Jesus Cristo e sabendo que ele vai passar pelo crivo da sua paixão, morte e ressurreição. Mas a cor verde é a cor da esperança, estamos no ano da esperança, o ano jubilar, e o tempo comum é o tempo da esperança. Nós vamos mergulhando no acolhimento da palavra de Deus e vivenciando esse tempo sempre nessa perspectiva dos grandes momentos da nossa fé. Então, que celebremos os santos que são testemunhas do mistério, dessa relação com o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. São grandes exemplos de fé para nós, e que nós aprendemos muito com a vida dos santos, com o seu testemunho, seus exemplos. Eles são apresentados pela Igreja para todos nós como modelo de santidade. Entre os santos que nós vamos celebrar proximamente, São João, depois São Pedro, São Paulo, e teremos santos como Santa Dulce dos Pobres em agosto, teremos a Nossa Senhora das Neves, dia 5 de agosto também, a festa da nossa padroeira, e assim muitas festas também de Nossa Senhora com os títulos que ela recebeu dos seus filhos ao longo da tradição cristã, da história da tradição cristã, e até chegarmos ao tempo
do Advento, que aí vai começar a preparação para o Natal do Senhor. Então, até o Advento, prevalece a cor verde de esperança e da vivência do mistério da nossa fé no cotidiano da nossa vida. Que beleza, Dom Delson. Então, passou rápido o nosso programa de hoje. Mais um domingo a gente partilhando o Evangelho, as leituras, as configurações de tudo que está acontecendo aqui para todo o estado da Paraíba, pela TV Arapuã Band, por você também no YouTube da Consolação. Já somos mais de 440 mil inscritos. E você pela Rádio Consolação FM 92.3 FM. Suas palavras finais, Dom Delson. Desejo para todos um bom São João e também uma bela festa de São Pedro, que todos possam viver esse momento em família, num clima de amizade, de alegria, de paz, e recebam todos as bênçãos de Deus, bênçãos de fé, e que saibamos que somos todos filhos de Deus e pelo batismo somos configurados a Jesus Cristo, nos revestimos da força de Cristo para vivermos dia a dia a nossa fé naquele que nos salva e nos redime. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente final de semana para o senhor, Dom Delson, domingo. E você também, que está nos acompanhando em todo o estado da Paraíba, em todo o mundo, pelo YouTube da Consolação, esse turbilhão de pessoas que nos acompanham nesse minuto e na rádio também. Não esqueçam, domingo sem missa é uma semana sem Deus. Aonde você estiver, participe da Santa Missa. Na Basílica, missa às 9 horas e na Consolação, com certeza, às 11 horas. Fiquem todos com Deus.